Você já viu algum caso que foi feita adubação, mas parece que não teve efeito? Na aula de hoje, a gente vai ver por que algumas áreas não respondem efetivamente à adubação. Olá pessoal, o John tá por aqui, chegando para mais um vídeo do canal AgroBrasil. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, dê seu like, se inscreva no canal e também comente aqui abaixo de que cidade você é. Outra coisa, se você quiser receber gratuitamente os materiais em PDF dos vídeos aqui do canal, tem um link aqui abaixo de conteúdos, tá? Se você não se cadastrou ainda, se cadastre, entre no grupo nosso do WhatsApp e a gente manda semanalmente lá. Combinado? Então vamos lá, vamos falar por que algumas áreas não respondem à adubação. E tem muito produtor que vem conversar com a gente da consultoria que nos relata isso, né? Ou tem dificuldade com a fertilidade, ou às vezes não nota um incremento de produção utilizando alguns adubos. Existe uma causa disso e a gente tem que identificar para corrigir também, né? Primeira coisa que acontece muito, o aumento da dose não aumenta a produção. O produtor está usando 15 sacos por hectare, daí no próximo ano ele vai usar 20, né, de uma determinada cultura, ou utiliza 8, vai utilizar 12 sacos, mas aquilo não incrementa a produção dele, ele fica desanimado. Poxa, eu investi mais e não tive retorno, eu achei que se eu investisse em adubação iria me retornar, né? E a gente vai ver por que isso ocorre também. Outro caso bastante comum, utiliza a mesma adubação e reduz a produção. Todo ano ele utiliza o mesmo formulado e ele nota que a fertilidade vai caindo e parece que a lavoura dele já não responde mais da mesma maneira. Aí coloca a culpa na cultivar, no híbrido, enfim, várias coisas, né? Um caso bastante comum que a gente identificou, que é o seguinte, o produtor que aduba para milho grão, só que ele colhe milho silagem. O milho silagem extrai muito mais potássio, extrai mais fósforo desse solo e é natural que se ele não reponha, também vá diminuindo a produtividade. Né? Porque o solo dele vai ficando mais pobre também. E aí eu gostaria de mostrar para vocês esse gráfico aqui que é muito importante para a gente entender a fertilidade dos nossos solos. Que é o seguinte, estão vendo aqui? Aqui é o nutriente no solo. Pode ser fósforo, pode ser potássio e outro, mas principalmente fósforo e potássio. E aqui o rendimento relativo, aqui de qualquer cultura agrícola, com relação à concentração desse nutriente no solo, né? Então, aqui, por exemplo, pode ser a soja. Se eu tiver níveis adequados de fósforo, de potássio, de matéria orgânica e tudo mais, pode produzir aqui 5 toneladas por hectare em uma área. Tem potencial. Agora, vamos supor, eu tenho um fósforo que está muito baixo. É bastante comum a gente pegar esses casos, né? Às vezes ele tem lá o produtor um potássio que está alto ou está muito alto e um fósforo que está muito baixo. Aí o potássio que está muito alto não incrementa a produção, porque já está aqui, né? Já está aqui em cima, não vai aumentar a produção pelo excesso de potássio, mas o fósforo dele está limitando, ele está lá com 2 miligramas por decímetro cúbico, 4 miligramas por decímetro cúbico, então a produtividade daquela lavoura dele vai ser limitada pelo nutriente que está faltando. Vou repetir, a produtividade da lavoura dele vai ser limitada por aquele nutriente que está faltando. Então a gente precisa corrigir o nível desse nutriente, colocar um adubo correto, ali na quantidade correta, para que então a lavoura dele tenha a quantidade de fósforo adequada para conseguir chegar a 5 toneladas por hectare de soja, por exemplo, ou de milho, qualquer cultura agrícola aqui, tá? Então o solo precisa estar em equilíbrio para responder. Não adianta eu pegar um fertilizante que se diz muito bom e adicionar um monte dele lá no meu solo e esperar um milagre. Isso não existe, tá? O único jeito de saber com exatidão como é que está o nosso solo é através da análise. Então a gente sempre indica ao produtor rural que quer trabalhar com uma agricultura comercial, tirar dinheiro, né, daquela área dele, que faça uma análise de solo.
Se ele tiver 3 áreas diferentes, vai plantar 3 cultivos diferentes, ele faça 3 análises de solo. Né? A gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. É um investimento muito barato com relação ao potencial que você tem de fazer uma análise de solo. Né? Da economia também. A gente já cansou de pegar, às vezes, produtores que utilizavam lá 2.000 quilos por hectare de um determinado fertilizante, reduziu pela metade, reduziu para 70%, e esse produtor continuou tendo a mesma produtividade, porque a gente identificou que os níveis dele de potássio, de fósforo, né, saturação por bases estavam adequados, então a gente conseguia reduzir bastante a adubação, conseguindo com que ele continuasse com a mesma produtividade. Aí é o quê? Dinheiro no bolso do produtor rural. E 1.000 quilos hoje de adubo, 1 tonelada de adubo, está custando quanto aí no mercado? 6.000, 7.000 reais, né? E uma análise de solo você vai pagar quanto? 50 reais, 60 reais, dependendo da tua região, dependendo do laboratório, tá? Então, o que a gente consegue ter sem análise de solo são suspeitas. Então, o pessoal muitas vezes me manda uma foto. Jonathan, será que isso aqui é deficiência de potássio? Será que isso aqui é deficiência de fósforo? É suspeita do que a gente pode ter. Quando a gente faz uma boa análise de solo, a gente consegue ter um diagnóstico completo da nossa área. Então, na nossa recomendação de adubação, quando a gente vai montar a recomendação, o que nós devemos levar em consideração? A produtividade potencial, né? O milho, por exemplo, eu levo em consideração qual que é a altitude que esse produtor está plantando, qual que é a característica do solo dele, né? A concentração de nutrientes ali no solo. É muito importante que eu leve em consideração essas questões. Às vezes um produtor que está lá com solo arenoso, com solo pobre em nutrientes, não vai produzir a mesma coisa do que aquele produtor que tem uma alta fertilidade, está num solo muito argiloso, né? Não quer dizer que solo arenoso não produza bem, mas eu devo tomar alguns cuidados e melhorar a fertilidade para que ele possa produzir muito bem também, tá? Outra coisa, a questão dos fertilizantes. A gente deve conhecer as características dos fertilizantes, a solubilidade, a disponibilização, se tem alguma limitação com relação à umidade, é o caso da ureia. Como é que a gente monta a estratégia? Combinando o melhor fertilizante para aquela cultura agrícola naquele momento, naquele tipo de solo. Aí sim a gente consegue ver os resultados. Muitas vezes também o produtor pode ter uma fertilidade tão alta que a gente consegue reduzir bastante a adubação, só repor o que vai ser extraído daquele solo com aquela cultura e ele vai conseguir produzir muito bem. Né? Então o produtor ele tem potencial nesses dois sentidos. E aí que entra o que o produtor rural ganha investindo em fertilidade. Redução do gasto com adubação desnecessária. Nós estamos num momento que não dá para desperdiçar dinheiro com fertilizantes, né? Tá muito caro, 6, 7 mil reais a tonelada. Né? A gente está vendo isso. Em algumas áreas que a gente está pegando aqui de consultoria, nós estamos reduzindo bastante a adubação dos produtores e eles estão conseguindo, inclusive, aumentar a produtividade justamente pelo equilíbrio de nutrientes que ele tem no solo. Inclusive, eu posso gravar um vídeo aqui para vocês depois falando especificamente sobre alguns casos. Toda semana a gente tem lives aqui discutindo recomendação de adubação, então também sugiro que você assista aqui as lives do canal. O solo com fertilidade em equilíbrio, então não vai ter nem muito potássio e pouco fósforo, nem muito fósforo e pouco potássio, vai ficar bem equilibrado. E maiores produtividades também na sua área, isso é bastante comum. Aquele produtor lá que produzia 5 toneladas de milho por hectare, ajusta alguma coisa com relação ao formulado, com relação à adubação verde, com relação à adubação orgânica, ele reduz quanto ele está gastando com fertilizantes e ele aumenta a produção, passa para 8 toneladas por hectare, 9, 10 toneladas por hectare. Então, isso também é bastante comum quando o produtor olha para a área dele e vai investir, e vai trabalhar de uma maneira profissional para uma agricultura comercial. Então, para começar, avalie os nutrientes no teu solo. Você tem que ver como é que está o nível de potássio, de fósforo, de cálcio, se tem muito alumínio, que precisa fazer uma calagem, como que você vai fazer essa calagem. Uma recomendação de adubação também que seja racional, né? Que eu olhe especificamente para a minha área
e veja o que está precisando. Não é uma recomendação padrão. Eu sei que ainda em muitos locais do Brasil, na verdade, na maioria dos locais do Brasil, tem aquela recomendação padrão. Ah, vou plantar alho, vou plantar pastagem, vou plantar milho, vou plantar soja. Então eu tenho uma listinha aqui do que você vai usar. Fuja desse tipo de padronização. Né? Às vezes até pode funcionar, só que você está jogando dinheiro fora com mais fertilizantes do que seria necessário. Então faça a recomendação racionalmente para as características próprias do teu solo, tá? Próprias do teu solo. 3. Alternativas de fertilizantes de maneira inteligente. Como está caro os adubos minerais, muita gente busca alternativas. Porém, tem muitas alternativas que são péssimas para o produtor rural. Não dão resultado, não trazem aumento de produção. Então, quando a gente vai pegar um fertilizante alternativo para colocar em uma área, nós sempre devemos considerar concentração de nutrientes e solubilização, né? Quanto que está disponível para a minha planta, né? E, é claro, ver qual que é o preço desse fertilizante. Sempre há alguns casos que a gente traz aqui para vocês que compensa fazer, alternativas de fertilizantes que compensam ser feitas, caso da cama de frango, né? Esterco de poedeiras, esterco de suínos também, adubos orgânicos que têm nutrientes, têm nitrogênio, têm fósforo, têm potássio, e quando a gente vai ver quanto que estamos pagando por quilo de nutriente, nós estamos economizando. Mas a gente tem que montar essas alternativas dentro do plano de adubação de uma maneira racional, de uma maneira que funcione. Se você também precisar da recomendação de adubação do canal Agro Brasil, a gente deixa disponível para todos a nossa consultoria, tem um link aqui abaixo, é só você clicar e nos chamar no WhatsApp e explicar do que você está precisando, né? Qual cultura você está trabalhando, que a gente pode também dar para você esse suporte. Certo, pessoal? Até um próximo vídeo, um forte abraço e tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.